Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo o nosso segundo domingo da Quaresma. Estamos iniciando a segunda semana da Quaresma, este tempo favorável à conversão, este tempo que nos faz e nos convida a olharmos como nós estamos nos relacionando com o Senhor Deus e como está sendo as nossas atitudes, para que assim, desde uma vez analisadas, observadas, somos convidados a mudar-nos nossa maneira de ser, procurar melhorar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor nosso Deus. Pois sabemos que não é tão difícil a gente desviar-se da presença de Deus. Muitos são os motivos que muitas vezes desejam e querem nos afastar de Deus, mas a fé que trazemos dentro de nós deve ser maior do que todos os obstáculos que encontramos, que vivenciamos nesta caminhada, nesta luta, nesta batalha. Viver a fé é sempre uma luta, viver a fé é sempre tomarmos atitudes de perseverança, de firmeza e termos uma vida constante de oração. E através das leituras que nós escutamos nesta liturgia, neste domingo, nos faz compreender e entender que tanto homens de Deus, que tantas pessoas de Deus que nos antecederam e que assim foram homens de fato que aceitaram a proposta, o convite de Deus para servi-los. Na primeira leitura do livro do Gênesis, percebemos a vocação, o chamado, o convite que o Senhor Deus fez a Abraão. Vejamos que Abraão, um homem temente a Deus, um homem que mesmo sem compreender, um homem sem saber de fato aonde Deus estava lhe chamando para que ele pudesse ir anunciar a sua palavra, mas ele aceita para ele um desafio, para ele algo novo, já que ele tinha outros ideais, outros pensamentos. Ele que tinha a sua esposa Sara, e a qual tinha tantos planos de ter e construir uma família, ter filhos, depois e assim vivenciar uma vida tranquila, como qualquer casal que quando começa a sua vida traçam planos, ideais, metas. Mas com ele foi diferente. Se ele tinha um plano, Deus naquele momento teve outro plano para ele. E assim, não só de servir ali no seu lugar, ali na sua região, na região onde ele viveu, onde ele se criou, mas Deus deu a ele um desafio de ir para uma outra região, para um outro lugar, um lugar que Deus iria indicar. E aí, imaginemos todos nós, você ir a um lugar desconhecido, ir a um lugar que você não teve nenhuma convivência, deixar as suas origens, deixar ali a sua história, deixar ali as suas amizades, deixar ali toda uma caminhada feita e ir para um lugar totalmente desconhecido. Não é fácil,
Mas, em nome de Deus, em nome do convite que Deus fez, quando disse: sai da tua terra, da tua família, do teu convívio, da casa de teus familiares, e vai para a terra aonde vou te mostrar. Então, e erguei ali um grande povo, uma grande nação, e te abençoarei. E assim, dado este convite, ele não recusou jamais, e ele partiu, confiou, acreditou na ação de Deus, recebeu e aceitou o convite de ir em nome de Deus. Vejamos que bonito, um testemunho realmente de fé, um testemunho de obediência a Deus. Que bom que também nós, o nosso povo, hoje tivéssemos esta sensibilidade e esta obediência a Deus de se colocar diante da vontade de Deus, colocando-se a seu serviço, à sua disposição, quando nós muitas vezes vemos ao contrário, pessoas que têm medo de abraçar um compromisso, de abraçar uma missão, de dizer sim a Deus, achando não sendo capazes, ou achando que será difícil assumir tal compromisso, tal responsabilidade, tal missão. Mas eu digo a todos vocês, uma coisa é eu confiar em mim mesmo. E assim, quando eu confio em mim mesmo, eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu sou pequeno, mas quando eu me coloco diante da graça de Deus, Ele me faz instrumento seu. Então eu me torno instrumento de Deus para anunciar a sua palavra e para testemunhar o seu amor, para que através de mim muitas pessoas e também de sua palavra sejam e recebam a boa nova, o anúncio, a palavra de Deus que é anunciada, que é proclamada, que deve em nós ser acolhida, em nós seja também produzida muitos frutos. E assim, na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, vejamos como Paulo, ele encoraja e convida a Timóteo para que possa sofrer com ele pelo Evangelho. Sofrer no que diz respeito, se lançar à missão e aceitar os desafios que a própria missão ela apresenta-se. Sabemos que, às vezes, quando abraçamos a fé, mas temos medo de sofrer, temos medo de carregar a cruz, e aí começamos a murmurar, começamos a reclamar e começamos a questionar Deus, quando assim nos faz passar pelas algumas provas, pelas provações, frutos da missão, fruto da própria caminhada de fé, mas como ele disse, quem não perseverar até o fim, não será vitorioso. Portanto, para sermos vitoriosos com o Senhor, para vencermos, assim como Ele venceu, os obstáculos, as tentações, como assim, domingo passado, nós acompanhávamos no Evangelho as tentações de Jesus, o diabo que tenta Jesus, e depois de várias tentações, ele também não desanima, mas espera no momento oportuno retornar para mais uma vez tentar seduzir
Jesus vence, Jesus cede às tentações do inimigo, do demônio, do diabo, mas em nenhum momento Jesus ele dá brecha, Jesus ele dá espaço para que o demônio possa fazer parte da sua vida, mas sempre ele encontra em Jesus um bloqueio e nunca ele jamais conseguiu romper ou ceder em alguma ação aquilo que Jesus veio realizar. E assim, mas dado estas dificuldades, esses obstáculos, mas sabemos que o poder de Deus, ele se faz presente na vida daqueles que abraçam a fé, ou seja, na vida de cada um de nós que testemunhamos o seu amor, que testemunhamos a sua palavra, e Deus que nos chama a uma vocação santa, à santidade, à felicidade. Às vezes percebemos muitas pessoas ou algumas pessoas que vivem em crise, que vivem em dificuldades, que traz constantemente problemas, situações, e não sabe como ingerir, e não sabe como enfrentá-las, as dificuldades, e muitas vezes chegam a ficar apavoradas, ou às vezes até desanimarem, ou perderem a noção, o sentido da vida, da existência, ou muitas vezes achando que não tem mais fé, ou que não tem mais forças para superá-las, ou para sair daquelas situações de vidas. Meus irmãos e irmãs, não tenha nenhuma situação vivida por alguém que o próprio Deus não encontre soluções e nem saídas. Nós muitas vezes que não temos perseveranças, nós que muitas vezes não temos fé a ponto de superá-las, a ponto de enfrentá-las, pois sabemos que quando temos o Senhor, que quando pela fé nós perseveramos, então nós venceremos todos os obstáculos, todas as dificuldades. E assim, concluindo a liturgia da palavra deste domingo, nós nos deparamos com o Evangelho de São Mateus, quando Jesus assim sobe a montanha, né? Jesus que sai de sua realidade, ali de seu contexto, e vai à montanha. Este ir à montanha, Jesus vivencia com alguns dos seus discípulos este momento em que ele é transfigurado, e leva consigo Pedro, Tiago e João para testemunhar futuramente aquilo que aquilo que eles presenciaram. Jesus que se transfigurou à frente deles, e eles ficaram maravilhados e queriam viver ali naquele lugar, pois eles vivenciaram algo nunca visto. Não, mas Jesus não levou-os ali para que eles pudessem permanecer ali, mas apenas para vivenciar um momento, e um momento que ficaram marcados na vida deles. E ali também com Jesus apareceu Moisés e Elias. Moisés como homem da lei, e Elias assim como um homem trazendo consigo a figura de todos os profetas. Então, a lei e os profetas é representado ali por aqueles que estavam Moisés e Elias, para também testemunhar aquele momento daquilo que prestes iria acontecer com Jesus. E depois, quando
veio a confirmação do céu, e quando eles ouviram aquela voz vinda da nuvem: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Então os discípulos, quando escutaram esta voz, eles ficaram assustados e caíram com o rosto por terra, pois aquela voz era uma voz vinda do alto, vinda dos céus. E então, depois Jesus, vendo como eles estavam, Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Vejamos que esta não foi a primeira vez em que os discípulos, estando com Jesus, eles tiveram medo. Outra passagem, quando eles estavam em alto mar e aquela ventania forte dando sobre o barco e começava a entrar água dentro do barco, e eles começaram a gritar e ficaram apavorados e tiveram medo. E Jesus, tranquilo, pois sabia que nada iria acontecer com eles, então basta 2 palavras de Jesus, que o mar parou a agitação e eles seguiram viagem tranquilos. E aqui mais uma vez, eles tiveram medo quando escutaram aquela voz, que não conseguiram perceber que eram vozes de alguém que estivesse próximo deles. E então eles caíram com o rosto em terra, e Jesus chamou-os e encorajou que não tivesse medo. E assim também, quantas vezes Jesus nos chama, nos convida para levantar-nos, e que não possamos ter medo das situações em que a vida nos enfrenta, que a vida nos apresenta, ou que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas sabemos que com Ele seremos vencedores, e com Ele chegaremos ao Pai, assim como todos aqueles que abraçaram a fé e foram felizes na missão, que nós também o sejamos na nossa vida de cristãos, de batizados, de filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.